Meu pai, um trabalhador de fábrica, rompeu o noivado assim que ela disse isso. Edith, minha sogra, jogou seu café no meu pai ao lado dela, rindo. Meu sogro, John, não fez nenhum movimento para impedir Edith. Manchas de café se espalharam rapidamente pelo terno que papai tinha limpado especialmente para este dia. Felizmente, o café estava morno e não havia risco de queimadura. Ofereci um lenço para meu pai, surpresa, enquanto Timóteo freneticamente tentava limpar o terno, preocupado com possíveis ferimentos. Timóteo repreendeu seus pais, que apenas continuaram rindo. Papai não disse nada, simplesmente se levantou, apontou para eles e declarou: então, terei que arruinar sua empresa. Ele disse isso com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, pegou minha mão e saímos de casa, deixando os gritos de Timóteo para trás. Logo ele nos seguiu. Sinto muito, vou garantir que meus pais peçam desculpas mais tarde. Não precisa, acabou, estamos cortando os laços, disse ele sombriamente, batendo no ombro de Timóteo. Meu nome é Penélope, tenho 26 anos e trabalho em um escritório. Minha família tem uma situação um pouco única. Cresci sem mãe, ela faleceu quando eu era jovem, e papai me criou sozinho. Apesar de ocupado como gerente de uma fábrica, ele nunca perdeu um evento escolar meu. Ele costumava correr de volta para o trabalho após esses eventos, mas sempre o respeitei profundamente por isso. Durante a faculdade, namorei Timóteo, que tinha 2 anos a mais que eu. Ele era gentil, sincero e popular na universidade. Apesar de saber que era uma chance remota, me declarei para ele e ele aceitou. No entanto, Timóteo tinha suas preocupações, principalmente com seus pais. Ele falava sobre eles apenas em termos vagos, nunca entrando em detalhes. Parecia haver algum conflito com eles, mas não pressionei, embora isso me incomodasse. Timóteo, ele mesmo, era impecável, então nosso relacionamento continuou. Ele morava sozinho desde que começou a universidade, mas visitava seus pais ocasionalmente. Ele voltava exausto, claramente estressado com eles, mas sempre me colocava em primeiro lugar, tornando o meu orgulho e alegria. Sempre quis apresentá-lo a papai, o homem que eu respeitava e meu amado namorado. Me perguntava como eles reagiriam um ao outro. Um dia, enquanto estava em um encontro, inesperadamente encontramos papai. Papai. Ah, papai, não deveria estar no trabalho? O que está fazendo aqui? Ah, Penélope, estou voltando de um cliente. E quem é este? Ah, este é Timóteo. Estamos namorando, papai. Não costumava ser severo, mas com um olhar um pouco feroz, que poderia ser mal interpretado, Timóteo estava muito nervoso ao conhecer papai pela primeira vez. Prazer em conhecê-lo, sou Timóteo. Sou sortudo por estar namorando Penélope, Timóteo cumprimentou o papai rapidamente, de maneira tensa. Papai o aceitou calorosamente, conversando e rindo com ele. Então, você é o namorado da Penélope. Não fique tão nervoso. Cuide bem dela. Sim, farei isso. Obrigado. Enquanto continuavam conversando, o nervosismo de Timóteo desapareceu e eles se deram bem. Fiquei aliviada ao ver os 2 homens mais importantes da minha vida se dando bem. Eu havia me preocupado com a reação de papai, mas ele teve que voltar para o trabalho, então nos despedimos. Depois que papai saiu, me virei para Timóteo, que parecia atordoado. Quando perguntei o que estava errado, ele de repente ficou animado. Aquele era mesmo seu pai, né? Fiquei intrigada com suas palavras inesperadas. Mas, como era verdade, eu respondi sem hesitar: sim, aquele era meu pai. Tem algo de errado nisso, certo? Faz sentido, era ele. Ele cruzou os braços e pareceu perdido em pensamentos por um tempo. Curiosa, decidi perguntar o que estava em sua mente. No que você está pensando tão intensamente? Você não gostou dele? De jeito nenhum, não é isso. Eu gosto dele, mas... Sua resposta hesitante foi tudo que recebi, e quaisquer outras perguntas foram evitadas. Fiquei ansiosa, pois ele não me contava o motivo. Pensei se, apesar de suas palavras, ele realmente achava difícil se dar bem com meu pai, e comecei a me preocupar desnecessariamente. Alguns dias depois, Timóteo me chamou, dizendo que tinha algo importante para conversar.
Talvez por causa do encontro recente com meu pai, eu estava incomumente nervosa enquanto ia para o nosso ponto de encontro. Quando cheguei ao café, ele já estava lá. Através do vidro, pude vê-lo com ar abatido, o que aumentou minha ansiedade. Mas decidi agir alegremente mesmo assim. Ao entrar no café e me aproximar lentamente dele, disse: Timóteo, desculpe a demora. Você esperou muito? Me aproximei por trás e falei, tocando em seu ombro, o que o assustou. Penélope, você me assustou, ele disse, pegando fôlego quando me viu. Fiquei surpresa por vê-lo tão assustado. Ele estava tão absorto em pensamentos, sentado em frente ao ainda sombrio H. Fizemos o pedido, e seu semblante sombrio só aumentava minha ansiedade. Desesperada para ouvir o que estava em sua mente, perguntei: Ei, Timóteo, o que está te preocupando tanto? Ele não gostou do meu pai? Quando perguntei, Timóteo olhou para cima e negou imediatamente. Não, de jeito nenhum. Eu realmente respeito seu pai. É por isso que meu... Ele parou no meio da frase e olhou para baixo novamente, fazendo-me suspirar, percebendo que não tinha escolha a não ser pressioná-lo por uma resposta. Perguntei diretamente: se você tem um problema, quero saber o que está te incomodando. Ele respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão, e começou a compartilhar. Tenho algo para te contar sobre meus pais. É uma longa história, mas preciso que ouça tudo. A história que ele compartilhou foi chocante. Segundo ele, seus pais não tinham graça e julgavam as pessoas apenas por sua educação e empregos. Ele sofreu muito por causa deles, pois interferiam habitualmente em sua vida sempre que ele apresentava uma namorada. Eles criticavam e afastavam a mulher, que muitas vezes saía chorando e terminando com ele. Por isso, ele queria se casar comigo, mas estava preocupado em mencionar seus pais. Mas isso não é um problema. Não precisamos envolvê-los depois do casamento e aguentar apenas durante a proposta de casamento. Papai parecia gostar de Timóteo, então qual era o problema? Não me importo com isso. Está tudo bem, papai gostou de você também, então não se preocupe. Isso realmente me deixa feliz. Quando conheci seu pai pela primeira vez, fiquei chocado ao ver o quão diferente ele era dos meus próprios pais. Pensei que se casasse com Penélope, me tornaria filho de um pai tão maravilhoso, mesmo que seja apenas por casamento. Mas se casar significa que seus pais também se tornam meus pais, e eu não conseguia me decidir. Ele se animou quando mencionei que papai gostava dele, mas então suspirou profundamente novamente. No entanto, uma ideia pareceu surgir nele, e ele olhou para cima, pedindo desculpas. Quando formos anunciar nosso casamento aos meus pais, seu pai pode ir conosco? Quero que eles saibam que uma pessoa tão admirável existe. Pode não mudá-los imediatamente, mas espero que os faça repensar. Ok, vou falar com papai, mas gostaria que você tivesse me contado isso de forma mais direta. Ah, desculpe, farei isso agora. Percebendo sua falha, ele rapidamente fez uma proposta de casamento adequada. Depois de aceitar sua proposta, decidi discutir com o papai. Inicialmente relutante, ele concordou em nos acompanhar na visita para o pedido de casamento. Depois que Timóteo pediu, coordenamos com ele para agendar uma visita aos pais dele. No dia da visita, ficamos em frente à casa dos pais de Timóteo, todos nós bem vestidos. Era a primeira vez que eu encontrava os pais de Timóteo, e conhecer a reputação deles me deixou nervosa. Vendo-nos tensos, papai riu e nos tranquilizou. Não fiquem tão rígidos. Os pais de Timóteo estão apenas preocupados demais. Sejam confiantes. Sentindo-me confortada com o apoio de papai, minha tensão diminuiu um pouco. Quando chegou a hora marcada, Timóteo tocou a campainha, mas não houve resposta lá dentro, o que nos fez pensar se eles não estavam em casa. Em um pouco de pânico, Timóteo tocou a campainha novamente, mas ainda não houve resposta. Sentindo-me constrangida na frente de papai, Timóteo se desculpou e foi para dentro primeiro. Papai e eu trocamos olhares, esperando silenciosamente que Timóteo voltasse. Depois de um tempo, Timóteo reapareceu na entrada, parecendo aflito. Antes que eu pudesse perguntar o que aconteceu, ele começou a se desculpar com um sorriso forçado. Desculpe, houve um atraso. Por favor, esperem um pouco mais. Estarei pronto em breve. Ele voltou rapidamente para dentro.
Papai suspirou incrédulo com esse comportamento, e eu me senti cada vez mais ansiosa. Temia que esse incidente pudesse atrapalhar as conversas sobre o casamento. Embora papai não seja de pavio curto, ele não gosta de desonestidade, então não pude deixar de considerar o pior cenário possível enquanto esses pensamentos passavam pela minha mente. Finalmente, Timóteo voltou à entrada se desculpando, nos convidando para entrar. Lá dentro, os pais de Timóteo já estavam sentados no sofá, mas sua atitude era estranha. Edom, sua mãe, nos cumprimentou com um sorriso sarcástico e uma atitude arrogante, enquanto John, seu pai, parecia desinteressado e desviava o olhar. Embora fossemos conduzidos à sala de estar, o café servido estava morno e um silêncio tenso pairava desde nossa chegada. O comportamento de Timóteo e a atmosfera tensa me deixaram inquieta. No entanto, sabendo que precisávamos cumprimentá-los, tentei me recompor quando Timóteo os apresentou. Senti calor no coração com a introdução considerada dele para o papai e para mim, mas os pais dele zombaram da nossa apresentação e, no momento seguinte, a mão de Edith alcançou sua xícara, me chocando. Meu pai, um trabalhador de fábrica, rompeu o noivado assim que ela disse isso. Edith jogou seu café no meu pai ao lado dela, rindo. John não fez nenhum movimento para impedir Edith. Manchas de café se espalharam rapidamente pelo terno que ele tinha limpado especialmente para este dia. Felizmente, o café estava morno e não havia risco de queimadura. Ofereci um lenço para meu pai, surpresa, enquanto Timóteo freneticamente tentava limpar o terno, preocupado com possíveis ferimentos. Timóteo repreendeu seus pais, que apenas continuaram rindo. Papai não disse nada, simplesmente se levantou, apontou para eles e declarou: "Então, terei que arruinar sua empresa." Ele disse isso com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, pegou minha mão e saímos de casa, deixando os gritos de Timóteo para trás. Sinto muito, vou garantir que meus pais peçam desculpas mais tarde. Não precisa, acabou, estamos cortando os laços, papai disse sombriamente, batendo no ombro de Timóteo. Depois voltamos para nossa casa com Timóteo e papai imediatamente trocou de roupa. Enquanto isso, Timóteo se desculpou sinceramente do lado de fora do quarto de papai, com a voz preocupada de papai ocasionalmente ouvida, mas eu estava tão chocada com as ações de Edith que mal prestei atenção em qualquer outra coisa. Desde o momento em que vi seus rostos, sabia que nos darmos bem seria difícil. Devido à atitude arrogante deles, mas eu nunca esperava que fizessem algo assim, e eu estava furiosa por menosprezarem o papai. Sentada no sofá da sala de estar e cerrando os punhos, eu continuava relembrando os eventos anteriores. Eu sabia que ficar nervosa não ajudaria, mas eu não conseguia me conter. Eventualmente, papai entrou na sala depois de trocar de roupa, seguido por Timóteo, que imediatamente se desculpou comigo. Penélope, eu sinto muito mesmo. Eu não tinha ideia de que fariam algo assim, quanto mais menosprezar alguém. Eu sinto muito, fiz uma coisa terrível. Timóteo provavelmente sabia que não era algo facilmente perdoável, o fato de ele não pedir perdão mostrava sua sinceridade. Isso me fez sentir que eu deveria me desculpar com ele. Peguei a mão de Timóteo, que estava de joelhos, e me desculpei. Eu também sinto muito por dizer algo tão sem pensar, sem saber de nada. Eu nunca esperava que terminasse assim. Então, me virei para o papai para oferecer minhas desculpas mais sinceras. Papai, eu também sinto muito. Minha sugestão descuidada levou a essa confusão. Papai apenas olhou para baixo e deu de ombros em resposta ao meu pedido de desculpas. Não é de admirar que ele não tenha dito nada. Essa situação foi inesperada para todos aqui, mas isso significava que suas palavras anteriores poderiam realmente se concretizar. Decidi perguntar diretamente sobre suas intenções. Papai, o que você disse a eles antes era verdade? Você realmente está planejando arruinar a empresa deles? Em resposta à minha pergunta, papai olhou para Timóteo e depois assentiu firmemente. Sim, é verdade. Eu realmente pretendo fazer isso. O desempenho da empresa dele tem sido fraco, e eu tenho pensado no que fazer com isso. É uma boa oportunidade para cortar os laços. Os olhos de papai estavam sérios e firmes. Ele é o único de uma fábrica, uma empresa local líder bem conhecida, onde ele começou como trabalhador. Ele primeiro trabalhou como operário nesta fábrica. Ele desistiu do sonho de se tornar pintor depois que a mamãe faleceu para me criar sozinho, trabalhando incansavelmente na fábrica.
Seu trabalho árduo foi reconhecido, e ele subiu de posição gradualmente. Eventualmente, ele foi favorecido pelo presidente anterior e promovido repetidamente. Quando o presidente anterior, ou melhor, o ex-gerente da fábrica, queria se aposentar, papai foi escolhido para assumir a fábrica, que possui várias subsidiárias, e uma delas é administrada por John, o pai de Timóteo. Isso foi revelado durante a saudação anterior. John deveria ter reconhecido isso, mas falhou, já que Edith agiu primeiro antes que Timóteo o apresentasse detalhadamente. Timóteo só queria dizer que papai trabalhava na fábrica, que é a empresa mãe de John, mas o preconceito de Edith e John levou a esta situação infeliz. Papai disse que a empresa de John parecia estar mal gerenciada e isso poderia afetar a fábrica dele, então ele vinha considerando que ação tomar. Ele estava pensando em demissões para melhorar a gestão, mas preferia evitar isso se possível. Parecia o momento certo para fazer um corte. Ele sorriu, preocupado, provavelmente não querendo demitir funcionários, suas palavras tingidas de arrependimento. Depois de dizer isso, ele se virou para Timóteo e disse em voz baixa: "Eu decidi fazer isso, mas isso significa que seus pais estarão em apuros. É duro, mas você está certo com isso?" Diante dessa pergunta, Timóteo hesitou por um momento, mas depois olhou nos olhos do papai e respondeu: "Eu já cortei os laços com eles. Eles fizeram coisas imperdoáveis. Eles precisam se redimir, e eu quero que reflitam sobre esse incidente e tudo mais. Além disso, tenho um pedido. É inapropriado neste momento, mas preciso pedir. Por favor, me deixe noivar com Penélope. Eu estou ciente dos problemas que meus pais causaram. Mais do que tudo, eu quero estar com Penélope. Por favor, permita." Papai cruzou os braços, perdido em pensamentos. Pode parecer insensível logo após um incidente desses, no entanto, movida pelo fervor de Timóteo, também implorei com papai. "Eu também te peço, papai. Apesar de tudo, eu quero estar com o Timóteo." Depois de ouvir nossos apelos, papai murmurou por um momento antes de balançar a cabeça como se resignado. "Se os dois se sentem da mesma maneira, então tudo bem. Mas há uma condição. Seus pais são donos de negócios, afinal de contas. Eu quero saber o que acontecerá com os funcionários deles. Se vocês não puderem responder a isso, o casamento está cancelado." Papai disse isso e mandou Timóteo sair, nem mesmo olhando para mim antes de voltar para o quarto. Alguns dias depois, Timóteo veio com um plano relacionado aos funcionários da empresa de John. Ele havia prometido a papai anteriormente e estava discutindo isso quando eu voltei do trabalho. Aparentemente, Timóteo tinha listado potenciais novos empregos para todos os funcionários e estava mostrando a papai. Então, gostaria de pedir, embora seja presumido, para que esses funcionários sejam transferidos para a sua empresa. Espero apoiar o emprego deles lá, contribuindo para o crescimento do negócio. Timóteo estava pedindo seriamente para que papai os contratasse, e eu sei que é egoísta, mas eu também gostaria de me juntar à empresa. Vou trabalhar sem salário até que o trabalho deles se estabilize e mostre resultados. Quero compensar as deficiências com meu trabalho e salário. Depois disso, gostaria de me casar com Penélope." Timóteo parecia se culpar pelo colapso da empresa. Ele queria trabalhar duro para suavizar a situação. Eu estava apenas aprendendo agora que nosso casamento seria adiado, mas parecia inevitável. "Seja bem-vinda de volta, Penélope. Você ouviu certo. Sinto muito por decidir algo tão importante por conta própria, mas eu não poderia ser feliz sozinho. Isso é demais, Timóteo. Papai, deixe-me também me juntar à empresa. Vou trabalhar ao lado de Timóteo, então por favor aceite a proposta dele." Enquanto eu dizia isso, Timóteo tentava me parar, mas eu me recusava a recuar e implorava desesperadamente a papai. Enquanto fazíamos isso, papai permaneceu em silêncio, mas após nossos repetidos pedidos, finalmente desdobrou os braços e assentiu silenciosamente. Enquanto isso, os pais de Timóteo ainda não tinham pedido desculpas. Papai tinha esperado nesses últimos dias, mas isso estava chegando ao fim. "O tempo acabou", ele murmurou, começando os preparativos para assumir a empresa de John. O tempo passou e a empresa de John finalmente faliu. Então Timóteo recebeu uma ligação furiosa de seus pais, e nós três fomos convocados para a casa deles. Quando chegamos lá, estava lotado de pessoas.
Todos estavam protestando contra o colapso da empresa, gritando furiosamente. John provavelmente não explicou nada aos funcionários ao nos chamar lá, parecia que eles pretendiam jogar suas próprias falhas em nós. Assim que nos avistaram, começaram a apontar e acusar. Olhem, eles são a causa de tudo. Não eu. Eles destruíram a empresa, não eu. É verdade, especialmente aquela mulher. Ela seduziu nosso filho e se aproximou de seu pai. Nós somos as vítimas aqui, então parem de fazer tanto alarde. Enquanto os pais de Timóteo desabafavam, tentando desviar a atenção de si mesmos, embora ele estivesse irritado com seus pais por falarem o que queriam, ele tentava acalmar a multidão protestante. Por favor, esperem, todos. Sim, a empresa do meu pai faliu, mas é por causa desses dois. Eu organizei colocação de empregos para todos vocês. Por favor, me ouçam. A multidão gradualmente se acalmou e começou a nos ouvir. Timóteo leu o nome de cada pessoa, informando sobre seu próximo emprego. Os ex-funcionários, que perceberam que não seriam demitidos, pareciam aliviados. Depois de anunciar as novas posições de todos, a atmosfera pareceu mais tranquila. Os pais de Timóteo começaram a causar uma cena. Ei, Timóteo, e nós? Por que nos ignorar? Nos diga sobre nossos novos empregos. Se você fizer isso, perdoaremos aquele homem e até aprovaremos seu casamento com aquela mulher, gritaram eles, ignorando seus lamentos. Timóteo começou a explicar as circunstâncias da queda da empresa. Os ex-funcionários, que perceberam que não seriam demitidos, pareceram aliviados. É por isso que eu realmente sinto muito pelo problema. Graças ao nosso generoso presidente, seus empregos estão salvos. Vamos começar de novo, sem raiva, disse Timóteo, virando-se para papai com uma expressão de gratidão. Nós causamos muitos problemas. Obrigado por indulgir nossa ganância. Prometo trabalhar diligentemente, ele disse. Os ex-funcionários, movidos pelas ações de Timóteo, também expressaram sua gratidão a papai. Em meio a isso, os pais de Timóteo foram os únicos a discordar. Não se deixem enganar. Aquele homem destruiu a empresa e ela instigou isso. Encarem a realidade. Vocês perderam seus empregos por causa deles, certo? Só porque eles os ajudaram agora não significa que vocês devem perder de vista a verdade. Apelaram desesperadamente, mas ninguém prestou atenção neles, especialmente depois de ouvir toda a história de Timóteo anteriormente. Até papai ignorou suas palavras. Enquanto os ex-funcionários observavam, esperando por garantias, papai disse a eles que informaria os detalhes mais tarde, o que trouxe vozes de alívio. Os funcionários deixaram a casa uma vez que todos se foram e ficou quieto. Os pais de Timóteo começaram a reclamar sobre como não poderiam mais viver. O colapso da empresa significa que perderemos esta casa, que foi o aval. Sim, exatamente. Onde vamos morar agora? Suspirou Timóteo em exasperação para seus pais, que estavam determinados a nos culpar. Obviamente, é culpa de vocês mesmos. Talvez seja a hora de aprender um pouco de autocrítica, repreendeu-os. Mas parecia que eles não tinham intenção de ouvir. Incapaz de aguentar mais, finalmente explode de raiva. Depois de todo o problema que vocês causaram, Timóteo se deixou levar porque eram donos de negócios. Não é tudo isso porque vocês só se importavam com títulos, disse eu, minhas palavras os levaram a retrucar, mas papai interveio, não deixando-os falar. Um dono de negócio é responsável. Assumir responsabilidade faz parte do trabalho. Façam seu último dever corretamente, disse ele, recebendo uma severa repreensão de cada um de nós. Eles ficaram sem palavras, deixando os dois para trás, partimos de lá. Eventualmente, eles perderam tudo, a empresa, a casa e a terra. Eles não ofereceram nenhuma compensação aos ex-funcionários e pareciam ter esquivado o problema. No entanto, tendo perdido tudo, acabaram presos por desvio de verbas. Eles entraram em contato com Timóteo em busca de ajuda, mas ele friamente recusou, tendo cortado relações com eles. Provavelmente estão na prisão agora. Desde então, não recebemos nenhum contato deles. Mesmo que saíssem, ainda teriam que se redimir por suas ações contra os ex-funcionários. Timóteo e eu deixamos nossos empregos e nos juntamos à empresa do papai. Nos primeiros meses, vivemos com nossas economias e trabalhamos sem salário, como prometido.
Um dia, encontramos alguns dos ex-funcionários da empresa dos pais de Timóteo. Reconhecendo-nos, eles vieram correndo, apertando nossas mãos, expressando gratidão pelo novo emprego e agradecendo a papai por tê-los acolhido. Eles agradeceram a Timóteo por ter arranjado isso e agradeceram a mim por minha ajuda. Eu não me lembrava, mas os ajudei com alguns documentos quando se juntaram à empresa. Agradecidos por tudo, eles partiram, dizendo que continuariam a trabalhar duro. Ouvindo isso, sentimos alívio e nos apressamos para o escritório do papai. Ele nos recebeu calorosamente em seu escritório e nos entregou envelopes grossos. O que é isso? Perguntamos. São os seus salários não pagos. Não coube tudo em um envelope, então há vários, disse papai, rindo, nos deixando atonitos. Não tínhamos estado aqui tempo suficiente para compensar a contratação de muitos novos trabalhadores, mas estávamos recebendo nossos salários. Confusos, apenas ficamos lá parados, mas papai continuou. Agradeço a vocês. Eles trabalham com entusiasmo, sempre expressam sua gratidão e se preocupam com vocês. Eu não poderia me envergonhar de não pagar a esses excelentes funcionários. E nossa performance definitivamente melhorou. Obrigado, disse papai. Ao ouvir isso, nos abraçamos e choramos juntos. Estávamos tão focados em nós mesmos que não conseguíamos ver mais nada ao nosso redor, mas, mais do que isso, fomos tocados pela preocupação deles conosco. Então, papai disse algo ainda mais reconfortante. Timóteo, estou impressionado com sua liderança. Se minha filha concordar, você se casaria com ela? Sim, claro. Prometo fazê-la feliz, respondeu Timóteo, com lágrimas nos olhos. Eu o abracei e chorei junto com papai. Então, nos casamos. Continuamos a trabalhar juntos na empresa do papai, vivendo felizes. Gradualmente, o trabalho se tornou mais eficiente, permitindo-nos ter uma visão mais ampla da empresa, até discutindo produtividade com papai. Timóteo visita a fábrica e as subsidiárias, perguntando sobre inconvenientes e propondo soluções. Ele está sempre muito ocupado. Ambos trabalhamos com mais paixão do que em nossos empregos anteriores. Encontrar realização realmente muda nossa ética de trabalho. Mas em breve isso terá que ser deixado de lado. Estou entrando em licença maternidade da empresa do papai. Todos nós estamos ansiosos pela chegada do nosso neto.